Olá, tudo bem? Graça e paz. E assim se falam sobre o fim do mundo, o fim dos tempos, consumação do século, que Jesus ainda vai voltar. E tudo vai pegar fogo, tudo vai se derreter, ferro, construções, concretos, tudo vai derreter quando Jesus voltar. Vamos ler de onde tiraram estas coisas. Segundo Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. 10. 2 Pedro 3,10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Versículo 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Então, só que a teologia pega esses versículos, esses escritos de Pedro, que pregava o evangelho da circuncisão, que era um judeu que aprendeu sobre o evangelho da circuncisão diretamente com Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o qual veio para os judeus. Jesus de Nazaré veio para os perdidos da casa de Israel. E Pedro, pela profecia tirada de Jeremias, tirada de Daniel, ouvida pela boca do próprio Jesus de Nazaré, disse que tudo ia pegar fogo. E o que aconteceu no ano 70? Até os alicerces do templo, que significava a casa do tesouro, o santuário de Deus, até os alicerces foram destruídos pelo fogo. Estes versículos que acabamos de ler se referem à destruição do templo do ano 70, a vinda, o juízo de Deus, que diz aqui, estando reservados para o juízo, o dia do juízo. E o dia do juízo veio. Quando? No ano 70, quando o Filho do Homem veio por sobre as nuvens, num sinal de relâmpagos, raios. Ele não veio em pessoa. Então Pedro tirou esse fogo, essas queimaduras, esses incêndios dos livros do que Jesus de Nazaré disse. Por quê? Olha o que está escrito em Malaquias. Vamos ler. A religião gosta do 3:10, mas tem outros que é mais importante. Porque o 3:10 se acabou. O dízimo, que nunca foi dinheiro, era alimento e era levado para a casa do tesouro. Essa casa do tesouro foi destruída quando? No ano 70. Malaquias 3:1 diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. 2, versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como sabão de lavandeiros. Versículo 3. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Se derrete prata, pedras preciosas com água, se derrete com leite, se derrete com o quê? Com fogo. Então Pedro, além dos livros apócrifos que ele lia, Enoque, a história de Adão e Eva e outros, ele lia Malaquias, que Malaquias era livro da lei de Moisés, ele tinha em mãos para ler. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então, daqui, Pedro tirou
sobre o fogo que viria no juízo de Deus. E realmente veio. Volto a dizer, até os alicerces foram consumidos pelo fogo, foram destruídos. Do templo não sobrou nada, não restou absolutamente nada. Dos muros de Jerusalém restou só um pouquinho, que eu acho que até hoje ainda tem o arco de Tito, ainda permanece alguma coisinha, mas do templo não sobrou nada. Destruído por quem? Pelo fogo. Malaquias 4:1. Pois eis que vem o dia. Olha o que Deus estava falando pela boca do profeta Malaquias. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Aí você liga a televisão, num canal aí que diz... Não, realmente eles são evangélicos, porque evangélicos eles estão na lei ainda. E tem livros sobre a vinda do fogo, que fogo vai vir, vai destruir, vai queimar tudo. Mas Pedro tirou daqui, dessas profecias. Você consegue entender de onde Pedro tirou essas coisas? E que tudo foi destruído realmente, como Pedro disse? Só que a sua maioria metaforicamente, de uma forma de figura de linguagem. O céu se derreteu, essas coisas. Mas no juízo que veio no ano 70, foi tudo consumido pelo fogo. Tanto que João Batista disse, eu batizo com água, que era a lei da purificação. Mas vem um mais poderoso do que eu, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de fogo foi no ano 70. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Olha lá em Isaías, capítulo 29, versículo 1. Ai de Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou. O que significa Ariel? Altar de fogo. Altar de fogo. Aqui era uma profecia para a destruição do templo no ano 70, quando o Filho do Homem viria em juízo contra os judeus. Ai de Ariel, Ariel, cidade de Davi, acampou. Acrescentem ano a ano, deixem que as festas completem o seu ciclo. Versículo 2. No entanto, porei Ariel, altar de fogo, em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel, como altar de fogo. Versículo 3. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras, e levantarei rampas de ataque contra você. O que Jesus disse em Lucas 21, capítulo 21, versículo 20? Quando vire Jerusalém sitiada, cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. A profecia está aqui. Jesus disse, ai das que estiverem grávidas e amamentarem naqueles dias. Daqueles dias significa juízo. Em Deuteronômio 28 está assim, que a mulher que deu à luz, devido ao cerco, devido ao aperto, e comeu a placenta e comeu o filho. Era o alimento que tinha naqueles dias. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Ariel altar de fogo. Por isso que Pedro falou que tudo ia se acabar em fogo. Da mesma palavra, o céu e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. 1 milhão de judeus levados como escravos, 1 milhão de judeus mortos e 1 milhão de judeus que ficou dentro de Jerusalém sofrendo, padecendo, e aí provavelmente dali foi que saiu alguns eleitos. Graça e paz, entendeu? Porque de onde Pedro tirou que tudo se queimaria e que por aí estão vendendo livros sobre o fim dos tempos, sobre o fogo que vai consumir tudo, sobre novela, filmes de apocalipse que derrete prédios, é tudo sandice, é tudo loucura, é tudo falta de conhecimento, falta de entendimento da sã doutrina. São pastores que nada sabem, são cães gulosos, são lobos vorazes.
infelizmente. E é o que as ovelhas gostam, das cerimônias, das festas e das oratórias que eles fazem. Eles falam bonito. Graças, paz. Tchau, tchau.